Thaís, foi respondendo a sua pergunta que o Temer usou uma palavra que me chamou a atenção. E basicamente, o que você perguntou a ele foi o seguinte: o senhor acredita mesmo nesse contrato, como o Caio também, ficou ressoando na cabeça do Caio a palavra contrato em vez de nota. A Raquel Landim menciona, né, um banho de realidade quando se trata da paralisação, sufoco da economia. Ele usou a palavra poliana. No sentido, eu não sei, talvez eu seja poliana. Será que ele acredita mesmo? William, ele tem que acreditar. O presidente Temer... Ele não pode dizer outra coisa, né? Senão acabou. Exato. Afinal de contas, foi ele mesmo que elaborou esse texto, esse contrato. Não, então deixa eu voltar, para não dar impressão. Pode ficar uma impressão equivocada. Ele reiterou, eu acredito. Posso estar até fazendo o papel de poliana, mas eu acredito. Agora vamos ver quais são as condições reais para que ele possa ou não acreditar, ou sair como poliana, né? William, o que acontece agora, neste momento? A gente viu, logo depois da divulgação dessa carta, o presidente Jair Bolsonaro naquela live tradicional. O presidente Jair Bolsonaro num tom mais baixo, mas, claro, fazendo ali as suas críticas, ainda que não tão contundentes em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, fazendo piadas que ele costuma fazer, homofóbicas. Então, é um desafio também para o presidente Bolsonaro manter esse recuo. E o presidente Michel Temer tem bastante consciência disso. E mais do que isso, William, na verdade, o presidente Michel Temer, ele diz que ele entrou nessa negociação de fato ontem. Ele já havia sido acionado há algumas semanas por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Há algumas semanas, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro procuraram Michel Temer para dizer: o presidente Bolsonaro confia no senhor e eu acredito que o senhor seja capaz de demovê-lo de algumas ideias, entre as quais o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, Michel Temer estava nessa órbita há algum tempo. Então, ele entra também ali com uma espécie de missão que até agora ninguém tinha conseguido fazer, nem mesmo quem entrou com essa função, que era Ciro Nogueira. Ótimo, Thaís. Acho que você está levantando um aspecto e eu quero levá-lo agora para o Caio de uma outra maneira. Caio, sem dúvida, né, somos jornalistas profissionais, a gente observa até a linguagem, como até o próprio Temer falou, né, quando nós perguntamos, ele até fala: não, eu aprendi como político a ver na linguagem de corpo da outra pessoa, se está sendo sincero ou não. Eu acho que é difícil a gente duvidar que, do ponto de vista da atmosfera, a intermediação dele leve a uma pacificação, ainda que seja uma pacificação de curto prazo. Mas vamos à substância da questão. Eu mesmo estava perguntando ao presidente Temer em que medida o que foi assinado hoje pelo Bolsonaro se refere aos problemas centrais da crise institucional, que é um poder achar que está sendo, ou está vendo os seus poderes serem usurpados por outro. É aí que eu queria levar a tua análise. Em que medida você, ao ler o texto e ouvir tudo que você ouviu hoje o dia inteiro e todas as conversas que você teve, você identifica ali uma linha que possa levar a essa conciliação, que não é a atmosférica, mas é a de substância. William, o que eu noto e a minha impressão ao ler esse texto e essa carta é de que ele oferece a possibilidade de um recuo e pacificação, mas ele deixa claro que essa possibilidade só é possível de ocorrer na vida real se o ministro Alexandre de Moraes, citado nominalmente nesta carta, fizer o mesmo. É naquele parágrafo, naquele item em que ele cita o inquérito das fake news. Então, há uma condição subliminar ou mesmo expressamente colocada na carta para que essa pacificação seja feita dos dois lados, porque esse é o tom desde sempre do presidente Jair Bolsonaro. O outro lado também abusa. Não sou só eu que abuso, não sou só eu que tenho culpa. O Supremo Tribunal Federal, na visão do Palácio do Planalto, também tem. E essa é a condição. Então, vamos dizer assim, a gente está falando que é um contrato, mas é um contrato que tem uma condicionante também para o outro lado, que em tese assina esse contrato, também cumprir uma cláusula determinante para que isso possa ser realizado. Você viu da mesma maneira, Thaís?
Vi também da mesma maneira, William, e é interessante a gente também perceber, no início do jornal, você falou da participação de outros atores em todo esse processo, que resultou nesse documento de hoje. E a gente sabe também que o ministro Alexandre de Moraes não ficou à margem desse processo. É claro que ele também participou de toda essa conversa, mesmo que tenha sido ali no bastidor, porque ele também é uma peça fundamental nesse jogo. A gente sabe que o embate direto é com Alexandre de Moraes. Não à toa essa ligação hoje. Mas a gente sabe também que ali o Supremo não se renderá, não deixará de seguir com as suas investigações, não deixará de ir atrás de pessoas que estão incentivando atos antidemocráticos ou que estão financiando. Então, é esse equilíbrio que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora. Olhar para esses dois lados, percebendo se de fato haverá, se alguns dos lados vai ceder. E eu imagino que quem tenha que ceder mais nesse contexto é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é o que você estava se referindo agora, Thaís, porque na famosa conversa de Arthur Lira, Ciro Nogueira e Gilmar Mendes, muito publicada, havia uma quarta pessoa por Zoom, era o Alexandre de Moraes. E a preocupação ali, dirigida aos presidentes das casas legislativas, era: se vocês mesmos dizem que é difícil conter o Bolsonaro, como é que vocês podem dar garantia de que essas, digamos, promessas de pacificação de fato ocorrerão? Aí veio a nota hoje, se sobrepôs a isso. Deve ser por aí.